Eu peço toda a sua atenção porque o assunto é muito importante. Você já deve ter ouvido falar a respeito dos ômegas, né? Que todos eles podem contribuir para um bom funcionamento do nosso organismo. E é claro, é muito interessante a gente entender onde a gente encontra ômega, por que a gente deve consumir, qual a quantidade de consumo. Mas hoje a gente convidou o queridíssimo farmacêutico e homeopata Jamar Terrada. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Por quê? A gente quer ver esse assunto na visão de um farmacêutico. Afinal, esse tipo de manipulação e de produto, para que esteja à venda no mercado pronto, ele passa por um farmacêutico que conhece todo o processo para que fique numa concentração adequada, etc. É isso? Muito bem. Estou enganada ou esse é o início de tudo? Está certo, acabou a pauta, era isso. Não, acabou, não tem mais assunto. Mas então, por isso tão importante a visão de um farmacêutico quando a gente está falando até de suplementação e hoje a gente vai falar dos ômegas, né? Exatamente. A gente tem que olhar sempre, assim, uma alimentação, sempre perguntam para mim, mas tem necessidade a gente sempre tomar as cápsulas, né? Tomar uma suplementação fora? Infelizmente, tem. Porque a alimentação da gente está em uma decadência, né, Carol? A gente precisa mais de 75 sais minerais e vitaminas diárias para a gente se equilibrar. E hoje isso é quase impossível nessa alimentação estressante e pela má qualidade dos alimentos que a gente encontra, né? E eu acredito também que a vida, o dia acaba sendo tão corrido, o estresse, né, as cobranças e tal, que a gente não se dá conta do quanto faltou de consumo desses nutrientes ao fim do dia, né? Também essa a gente não pode ficar como eu, né? Eu sou errado em alguns pontos, porque eu, como tenho uma vida muito corrida, eu suplemento muito, né? Inclusive, você já falou que sua geladeira só tem comprimidos manipulados. Exato, né? Minha empregada, quando abre, ela olha assim e diz assim, Jamar, pelo amor, onde vai ficar comida? Nossa, é aí. Tem né? aí, de algum jeito está dentro dessas cápsulas. É uma NASA. Mas você é um 80 da história. Exatamente. Né? Você está assim, fora do equilíbrio. Mas assim... Mas tem muita gente que está fazendo isso hoje, né, Carol? Principalmente, assim, executivos, né, que não tem uma rotina, não conseguem manter uma rotina de horários. E a gente tem que ser educado a se alimentar bem. Tá. Né? E isso é uma coisa, como a gente disse, quase impossível, né? Aí você me pergunta, mas eu como peixe todos os dias. Eu tenho que tomar suplementação mesmo comendo peixe? Eu tomo, porque eu não sei essa qualidade desse peixe que está vindo por aí. Entendi. Né? Então, assim... Pode ser muito saboroso, a gente sabe que é saudável, que ele vai cumprir, ele vai trazer outros nutrientes, mas a dúvida se ele tem ômega 3 ou não é uma dúvida. É uma dúvida. A gente não consegue responder. Pois é, fritou o peixe, ele já perde quase todo o ômega, por exemplo. Bastou peixe, já está, né? Comeu lá a sardinha frita, o que for, perdeu. Isso também é complicado. Até tem, mas a quantidade é muito pequena para suplementar, né, o corpo humano. E assim... Não é só no peixe que tem o ômega, né? Às vezes tu encontra o ômega 3, vamos falar o 3 e o 6. Aqui, a gente pode já mostrar aqui? Pode, assim, vamos só fazer um parênteses? Vamos. As meninas separaram um ilustra, já que você tocou nesse assunto do peixe não ter o ômega e tal, a gente sabe que hoje existem muitos peixes de cativeiro, certo? Uma produção de cativeiro. E a gente vai mostrar um pouquinho, até vamos colocar em ilustra para vocês seguirem, para vocês terem uma ideia o que é esse cativeiro. E, na verdade, Jamar, a minha dúvida, até aproveito para te perguntar, o fato dele ser um peixe de cativeiro, ele tem uma menor produção de ômega, sim, isso é fato. Total. Né? Isso não é mito, isso é verdade. Não, isso é verdade. Tanto que assim, o ômega 3 são os dois tipos de ômegas principais, né? O 3 e o 6. Existem uma infinidade, tem o 7, o 9, mas os mais utilizados hoje são o 3 e o 6. Tá. O 6 a gente encontra na maioria dos vegetais, né? São gorduras insaturadas, só que a gente encontra nos vegetais. E como as leguminosas, né, que são mais oleosas, soja, milho, todas que a gente já conhece nas prateleiras de mercado. Tem o ômega 6. Tem o ômega 6. E o 3... Olha que interessante, senhora, desculpa te interromper, mas olha que interessante essa imagem, gente. Esse é o cativeiro, essa é a criação. Então, ele tá crescendo o número dos peixes e etc. fora do habitat nacional, né? Pois é. Do animal, olha lá. E qual que é a depois diferença? Que ele vai para o mar, olha lá. E qual que é a diferença, assim? Como que se descobriu o ômega, principalmente, né? O ômega 3, ele foi descoberto porque se percebeu que os esquimós nunca tinham problema de infarto, problemas cardíacos. E ver o que tem de diferente os esquimós, né? A genética, não é questão de genética, era a alimentação. E o que eles comiam de diferente? Foca.
Super fácil de encontrar foca hoje. Tá bem tranquilo. Mas assim... Tem gente que ainda tem todo o lance, né, da proteção aos animais, que também jamais comeria, enfim. Aí é outro assunto, mas... Sim, mas a foca, ela tem uma grande concentração de ômega 3. Por quê? Ela se encontra, ela vai lá embaixo, né, nas profundezas do oceano para se alimentar do fitoplâncton e dessa alimentação dela que é metabolizado para ômega 3. A mesma coisa, aí que vem a questão dos peixes. Por isso que um peixe, né, os peixes os peixes assim da Noruega, dos oceanos, né, são peixes que têm uma qualidade ômega bem superior, que tem uma grande... Aí são tipos de ômega que a gente sempre escuta, que é o DHA né, e o EPA. O que são essas siglas, né? Essas siglas é assim, o DHA é dosoca-hexanoico, né, e EPA é exoica-pentanóico. Lindo nome. Né? E assim, o que são esses ácidos? Um ou outro são ômegas. Quando a gente se alimenta deles, o DHA, ele trabalha toda a parte de memória cognitiva, é a parte mais cerebral ligada. Né? E já o EPA, ele é ligado à parte mais vascular. Desinflamar. Desinflamar. Melhorar aí circulação. Os dois trabalham isso. Legal. Mas um é mais ligado à parte neural. Né? Mas assim... Então hoje o ideal é ter uma cápsula, uma suplementação que tenha os dois. Exato. E assim, por isso as pessoas não entendem quando vão comprar ômega, porque vem lá no rótulo, vários não vem identificado quanto que vem de DHA e quanto que vem de EPA. A quantidade mínima são 33 e 22. Né, que tu tem que perceber isso, 33 de EPA e 22 de DHA. Olha, legal. Aliás, 22 de EPA e 33 de DHA. E assim, vocês têm que sempre cuidar dessas informações, porque faz toda a diferença, senão você está comendo um peixe sem qualidade. Entendi. Porque tu pode ter um óleo sem ter DHA, pode ser um óleo de peixe, mas esse óleo não tem o ômega, não tem DHA e não tem EPA. Que é justamente o que a gente precisa. O que a gente precisa. Mas é interessante, e a gente quis mostrar essas imagens, porque quando a gente está falando e tal, a gente fica imaginando o que é o cativeiro, então por que ele não tem o ômega? Você explicou muito bem, ele não se alimenta da planta. Pois é, porque assim, um peixe de água profunda, ele tem uma melhor qualidade. Por isso que o ômega tem essa diferença de preço no mercado. O ômega muito barato, tu desconfia. Ele tem que ter um preço razoável de mercado competitivo, vai? Exatamente. E que seja aprovado no Brasil. As leis aqui no Brasil também são eficientes nessa parte, né? Porque tem muita gente que gosta de viajar para trazer, mas eu penso sempre num detalhe importante, quando a gente está falando de ômega. A gente sabe que lá alguns produtos acabam não tendo aí tanta rigidez para estarem à venda para um público final. Pois é. Né? Que você não precisa de prescrição e tal. Então, eu confio muito aqui no Brasil. Tem melhorado. Sim, né? Na Anvisa, tal, na parte de legislação de um produto que é nosso e que está comprometido com essa legislação e que cumpre isso que você está explicando. Pois é. E é muito difícil de saber como. Eu vou ensinar depois a fazer um testezinho fácil para te saber se a qualidade é boa ou não. Ah, é? Vou. Então vamos colocar a perguntinha na tela e daqui a pouquinho Jamar vai explicar tudo, testezinho, e vamos mostrar aqui, que bonito, né? A nossa alimentação tão rica em tanta coisa, tem um monte de comidinha gostosa que tem ômega. Vamos lá, Mari querida, um beijo pra você, sempre me escreve. É verdade que o uso diário... A Mari deixou uma pergunta interessante. Quando a gente fala de mulheres grávidas, o uso, então, de ômega, ela já incluiu o probiótico, ela sabe que você também já falou algumas vezes aqui no programa, então tem embasamento para dizer. Pode realmente melhorar o QI desse bebê daquilo que você falou? Perfeito. Que age no cérebro? Perfeito. Tanto que na Alemanha é lei a mãe tomar ômega, tomar DHA. Olha que legal! Tá vendo? A gente está bem atrasado. Eu tomei a gravidez inteira, eu tomo todos os dias e eu me sinto muito melhor. É muito E quando bom. eu fico sem tomar, ou porque acabou e tem uns dias, um período, vai uma semana sem, eu noto uma diferença grande, noto uma diferença. Aí você me diz se isso é viável, se realmente pode ser. Retenção de líquido, me sinto mais cansada e até mais mal-humoradinha. Tem relação com o ômega? Total. O ômega está totalmente ligado a esse sistema límbico que a gente chama, que é essa questão cerebral de resposta,
De depressão, né? Ligado à questão de sentimentos. Então, quando tem um DHA equilibrado, você geralmente não tem esse tipo de problema. Está se usando muito o ômega para transtornos obsessivos compulsivos, para depressão. Né? Que bacana, tomando todos os dias. Qual é a sua recomendação de dosagem? Daí, tu procurar... Carol, assim, ó, isso depende de pessoa para pessoa. A gente não pode dizer assim, olha, tem que ser tanto, porque isso é variável. Né? Tem que procurar um médico nutrólogo, de preferência, para ver suas taxas, mas, geralmente, as pessoas que têm, por exemplo, transtorno obsessivo, ela toma até 9 gramas diárias de DHA. Por isso que eu falo, tem que ver a qualidade desse ômega. Aí eu queria te mostrar o seguinte. Mostra. Por exemplo, aqui tem uma cápsula de 500 miligramas. Como é que você pode saber se um ômega é de boa qualidade? Primeiro, quando você abrir o pote do ômega, se tiver cheiro de peixe, o que você acha? Se tiver cheiro de peixe, eu acho que ele está no caminho certo, que é bom. Errado. Não pode ter cheiro de peixe. Não pode, porque ele já está oxidado. Ah, mas eu estou comprando um peixe, então tinha que ter cheiro de morango. Não, ele vai tem que ter cheiro de nada. Tá? Pois é. E a questão é assim, ó. Você pega a cápsulazinha e você coloca a cápsula... papel, um pratinho? Não precisa. Não? Não, depois a gente se limpa aqui no terno. Pode ser que fique com cheiro de peixe. Mas assim, ó. Você deve pegar as cápsulas e colocar... até interessante. Por que a foca... com ômega 3 alto, por que ela não congela se ela desce lá, né, nas profundezas, a não sei quantos graus negativos? Porque ela tem uma grande quantidade de ômega 3. E o que o ômega 3 evita? Trombo. Porque senão ia formar trombo, ela ia infartar lá embaixo, entendeu? Então, o que ele faz? Ele acaba sendo ele acaba não podendo congelar. Então, você bota na geladeira e deixa lá umas 5 horas. Tá? Aí, depois que você tirou da geladeira aquela sua cápsulazinha, você pega um palito de dente mesmo e fura a pontinha. Tá? Aí você entra, que eu vou fazer aqui uma... Aí você fura, é difícil, né? Porque isso aqui é a parte né? E aí você puxa, ela tem que ficar assim. Ela tem que sair líquida como ela estava. Não durinha, né? Durinha. Não como se ela congelar, se ela ficar branca, né? O que está acontecendo? Ela tinha gordura trans junto. Que é o que acontece, infelizmente, muito. Por isso que a gente tem que cuidar, desconfie de ômegas muito baratos no mercado. Porque a boa qualidade vem lá da Noruega. Não vem dizer que um ômega que foi comprado, né, com um peixe das águas profundas, vai sair o mesmo preço de um salmão de cativeiro, que de um nem salmão de cativeiro, entendeu? Eu entendi. Então... Mas essa dica que você deu é muito interessante. Falei para você, se como farmacêutico e homeopata, a visão dele vai além dos benefícios para a nossa saúde, a gente tem mas sim identificar aquele produto, identificar a qualidade, que isso é de extrema importância. Pois é, e assim, o que eu acho mais importante, mas agora eu vou ter que tomar só ômega 3, a gente tem que ter equilíbrio. Só que na alimentação da gente, com tanta fritura que tem, já vem tanto ômega 6, só que aí vem essa questão da qualidade do ômega. Eu, por exemplo, não uso óleo de cozinha, esses óleos que a gente encontra normalmente. Girassol, milho. Por quê? Porque quase todos eles são já oxidados. Porque eles ficam na prateleira, para ele não oxidar, tem que passar por um processo farmacêutico que se chama hidrogenação. Porque senão ia deixar lá na prateleira do mercado e ele já ia oxidar. Né? Ele já ia ficar rançoso, vamos dizer assim. Tá. Então, eles colocam gordura trans, para não acontecer isso. A lei exige uma porcentagem X. Então, assim, eu não vou falar mal das marcas, mas assim, eu particularmente não uso. Eu uso o azeite de oliva. Que é esse nosso aqui. Azeite de oliva. Tá. Para fazer fritura, eu já uso o azeite de oliva, que não é tão caro. Tá. Agora, para usar na salada, daí eu já uso o extra virgem. Tá, que é um pouco uma qualidade melhor. Pois é. E óleo de coco? Quanto menos ácido, ele tem melhor qualidade de ômegas, tá? Por isso que a gente fala, esse azeite, ninguém entende por quê. Mas assim, sempre o azeite tem que ser comprado, por isso que eu trouxe essa garrafinha, tem que ser escura, porque se pegou luz, ela oxida. Já era, né? Tu perde o poder dele. Então tem que ser escuro,
né? Eles são azeites que... Eu fico, como é que pode? Entra uma garrafa, eu fico doido, né? Me irrita. Eu entro assim, eu passo correndo na prateleira, porque fica... Vou chamar o gerente, porque eu não tô gostando. Dentro de uma garrafa plástica, translúcida... Né? Um monte de gordura trans. E bisfenol ali, gritando. Então, isso que eu ia dizer, né? Porque o bisfenol que é liberado, essas embalagens não tem bisfenol free, desculpe. Não. Desses óleos. Ficam ali expostas há quanto tempo? Então, né? E aí aquecendo, né? Porque às vezes faz calor no ambiente e tal, e ele tá liberando bisfenol ainda na gordura. Pois é. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Vamos. Daqui a pouquinho vamos falar do que você trouxe aqui, que é legal. Ai, Carol, eu até faço suplementação, mas, poxa vida, vamos saber aí quais são os alimentos que também dão uma turbinada nesse ômega. Perguntinha na tela, Edilian, um beijo pra você, obrigada. Tenho alergia ao ômega 3 e não sei se tenho aos outros ômegas. Gostaria de saber se tem algo que possa substituir a função dele. Excelente pergunta, porque, na verdade, a alergia que ela deve estar falando é a frutos do mar, é peixe. É a frutos do mar. Você já me conta qual... Boa pergunta, porque deve ter muita gente, mas daqui a pouquinho a gente vai te contar agora. Para tudo que você está fazendo. Parou mesmo? Claro que eu vou receber o querido Dr. Vitor, bem-vindo! Boa tarde, você tá Carol. bem? Prazer tê-lo aqui. Sempre com esse sorriso estampado. Tem coisa melhor do que a gente... Sempre uma alegria muito grande, viu, Carol? Prazer é todo nosso. Agora, Obrigado. Se quer ter um sorriso lindo assim, eu tenho certeza que ele veio te contar uma grande novidade. É isso mesmo. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos vivendo o mês de março, gente. E esse mês é um mês muito especial para toda a nossa rede de clínicas Orosim. Eu quero que você entenda, esse mês é o mês da nossa missão, é o mês do nosso compromisso com a sua saúde bucal, é um mês especialmente, Carol, dedicado ao tratamento com implantes. Que maravilha. Por isso que hoje eu quero conversar com você que como milhões e milhões de brasileiros, infelizmente foi vítima de um passado triste, muitas das vezes por falta de opção, levados pelos pais, perdeu os seus dentes e vem há tanto tempo sofrendo com uma dentadura, com uma ponte móvel. Nós sabemos o quanto é difícil, principalmente, Carol, aquela dentadura da parte inferior, que é uma dentadura que não para, ela desloca, ela machuca. As pessoas não têm realmente uma qualidade de vida que todos merecem, gente. É por isso que batalhamos muito, conseguimos neste sábado, dia 12 de março, um dia único, é o dia do implante dentário, é o dia em que você irá realizar o seu sonho, é o dia em que você voltará a dar aquele lindo sorriso que você tanto merece. Para participar, gente, basta o seguinte, correr agora para o telefone, ligar no telefone que está na tela, 4858-1300. Eu vou repetir, anote por favor, 4858-1300 e garantir a sua oportunidade. É um compromisso que nós temos com a nossa população. Que bacana. Um compromisso de fazer com que todos que estejam conosco, Carol, neste sábado, batalhamos com a indústria, conseguimos isso por você, possam realizar o sonho do tratamento com implantes. Então, você que ligar agora no 4858-1300 voltará a ter os seus dentes fixos, voltará a recuperar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua felicidade. E as vagas são limitadas. Com certeza, por ser apenas sábado. Não espero terminar de falar, não. O telefone está aqui na tela, vai ligando, eu vou dizer mais uma vez, 4858-1300, 4858-1300. Oportunidade é oportunidade. Se tem uma coisa na vida que a gente tem que aproveitar, é oportunidade. Então, se você está passando por isso, não esteja mais. Tá aí a chance e a oportunidade. Liga agora, que eu tenho certeza que você vai ser o próximo. Carol, esse será o dia da sua mudança, da sua transformação. Você, como muitas pessoas que já passaram pela Oralsim, que a gente vê nos olhos das pessoas, essa transformação terá a oportunidade neste sábado, dia 12 de março. Então corre para o telefone 4858-1300 e realize o sonho do tratamento com implantes. Tá aí. Oralsim cuidando de você. É neste sábado. Obrigada, querido. Obrigado, Carol. Um beijo, obrigado até a próxima. Vocês. Uma excelente tarde. Voltamos e vamos falar de um tema, de uma parte desse lance dos ômegas, que é importante, que é a alergia, né? E a gente sabe que é perigoso. A alergia acaba sendo algo até mais sério do que intolerância, porque pode trazer problemas mais graves, né? Pois é. Ela deve ter alergia a frutos do mar, como, como tu tinha citado. Mas também tu pode encontrar o ômega 3 na linhaça. Só que assim, ó, a linhaça, na verdade, ela vai ser metabolizada e vai ser transformada em DHA e EPA. Tá. Então, assim, a gente precisa ter sempre tem que ser esse equilíbrio, ômega 3 e ômega 6 no organismo. Tá. Né? Só que pessoas que têm mais idade, fica mais difícil de fazer essa metabolização. Por isso que eu sempre falo, se tu é mais jovem, tu quiser usar a linhaça, tudo bem. Agora tem os veganos, né, que não querem de jeito nenhum o peixe.
Então, tudo bem, vai para uma linhaça. Mas tem produtos que já são vendidos à base da linhaça, que não tem nada de peixe, o ômega deles é da linhaça. Exato. Eles também dão resultado? Dão resultado, mas assim, é óbvio que tudo aquilo que é in natura tem uma melhor qualidade. Tá. A gente encontra hoje assim no mercado, tem uma gama de cápsulas, né? A linhaça, ela já está ali, eu vou ter que comer os grãos de linhaça. Claro, seria bem melhor tu comer os grãos, mas é uma quantidade muito alta para te conseguir o que vem dentro de uma cápsula oleosa. Entendi. Né? E assim, o corpo humano é incrível, né, Carol? A gente vive num sistema de guerra interna, né, de transformação, então a gente tem que estar sempre tentando buscar esse equilíbrio. E assim, uma coisa que eu gostaria de tocar nesse programa, que as pessoas entendem muito errado, sobre o colesterol. Todo mundo fala, o problema, a questão do ômega é o colesterol, que o colesterol é o problema. Colesterol não é problema. Primeira coisa, colesterol não é gordura. Como assim? Não é gordura. Conta, explica, se eu estou fazendo assim, eu quero entender, diga. A Carol agora... Não, eu vou ligando uma coisa na outra, o Tico e o Teco vai conversando, enquanto você explica já, eu digo alguma coisa. Assim, o colesterol é um lipídio. Toda gordura é formada por lipídios, mas nem todo lipídio é uma gordura. Na verdade, o colesterol... Ele acaba... Ele tem um processo muito importante na vida da gente, que é essa questão anti-inflamatória. Ele participa de um monte de coisa. Exatamente. Qual a questão do LDL e do HDL, né? Que falam mau colesterol, coitadinho. Não é que ele é errado. Na verdade, o ômega ele vai ser processado no fígado, né? O LDL, que é Low Density Lipoprotein... Que é o ruim, né? O L, né? Ele, na verdade, carrega esse ômega para as artérias, para as veias, né? E já o high, que é o HDL, ele leva de volta para o fígado. Tá. Então, assim, ele é mais denso, tem uma lipoproteína mais densa. Então, todos eles são bons, na verdade. A gente fala basta estarem num limite adequado. Mas o que acontece? Se a gente tem um processo já inflamatório no corpo, na artéria, o corpo manda bastante quantidade de colesterol para tapar aquele furo. Então, por isso que tu acaba tendo um problema nas artérias. Então, não é que é errado. Na verdade, o colesterol... Mas o ômega combate isso, não combate? O ômega, tu tá dando o DHA e o whey para melhorar essa qualidade de absorção da artéria, entendeu? Então, assim, você tem que ter sempre equilíbrio. Mas é importante ter colesterol. Até uns testes que fazem, até hoje não está comprovado que quem morre de infarto tem colesterol alto. É errado. Na verdade, até pessoas... É um assunto polêmico, super né? polêmico. Até pessoas... tem mais casos de infarto com pessoas com baixo colesterol do que com alto. Porque o colesterol está ligado a processos de formação de esteroides. Também, o né? colesterol é um esteroide. As pessoas, meu Deus do céu. Agora sair comendo, né? Mas quais são os melhores... qual é o melhor... Vamos falar assim rápido, né? Qual que é o melhor óleo para te usar em casa? Ainda é o de coco. Tá. E como fazia minha velha avó, a banha de porco. Não é errado. Né? Minha avó fazia um super alimento, que era fritava um ovo de galinha caipira com a gema laranja. Aquela bonitona. Num óleo, numa banha de porco. Isso é incrível. Tipo, o ômega... Eu entendi a comparação que você está fazendo. Claro que a gente tem que... Assim, eu parto do princípio que cada um tem um metabolismo, um corpo, os seus exames de sangue, cada um tem o seu, que diz isso, aquilo e aquilo. As recomendações são sempre diferentes de indivíduo para indivíduo. Mas, no dia que essa pessoa puder comer uma gordura, ela fala, poxa, hoje é o meu dia que eu posso, eu tô com vontade, é melhor ela fritar ou usar a banha e o óleo de coco do que esses óleos todos que a gente já comentou que estão sendo vendidos. Exatamente. Eu entendi essa comparação. Claro, tudo com limite, equilíbrio, mas estamos falando de escolhas. Qual a melhor escolha? Eu entendi sua colocação. Eu sou do coco, porque o coco tem ácido láurico, que ele acaba sendo metabolizado, forma monolaurina, que acaba sendo um agente bacteriostático, elimina vírus e bactérias no organismo da gente. Tá. Agora, o que eu sou contra mesmo é o canola, né? Que a gente fala canola errado. Porque ele é Ele não existe, né? Não existe. A gente pensa que nem existe, né? Não existe. Ele vem de uma planta chamada couza, que é venenosa, vamos dizer assim. Então, eu cortaria realmente, a longo prazo, tu usando canola, tu vai ter um problema de infarto.
Esse ponto é um negócio super polêmico, eu sei que poucas vezes eu posso dar minha opinião. Vou ser mas xingado nesse caso, mas nesse caso eu concordo com você. Eu fiz uma pesquisa enorme e com tanta coisa boa no mercado, por que a gente vai usar isso aí? Pois é. Se tem óleo de coco, para que vai usar isso aí? A banha. Jamar, seguinte, preciso fechar, só pra gente mostrar o que a gente tem aqui. Você separou salmão, sardinha, atum, oleaginosas, tem o coco lindo aqui, abacate. Todos eles são fontes de... ômega 3 e 6. Tá, o 6 também tá em tudo também isso. Tem alguns vegetais, em menor quantidade, porque ele na verdade, característico, o ômega 3 é característico mais de carnes, né, de peixes, até a carne bovina também encontra. Perfeito, mas para a gente fechar mesmo, qual a sua recomendação para a suplementação de ômega? Quanto por dia um indivíduo deve ingerir, que ele vai estar num equilíbrio muito legal? Olha, na verdade, eu acho assim, a gente não pode dizer a quantidade, mas o mínimo, 1.000 miligramas. 1.000 miligramas no mínimo. No mínimo, tá? E desde quando a pessoa deve tomar? Desde a gravidez. Desde sempre. Desde sempre. E as crianças, hein? Desde sempre. Pois é, mas a criança não toma a cápsula, né? Mas tu pode furar a cápsula e colocar no leite materno, se você... O gosto é muito bom, mas hoje existe até cápsula mastigável de boa qualidade com ômega 3. Que daí pode ser para as crianças, gostei dessa ideia. Sempre tive essa dúvida, eu queria tanto que o João também tomasse. Não, tu pode colocar no alimento, até de uma torradinha, o que for. Furar a cápsula. É importante. Pelo menos 2 cápsulazinhas de 1.000 miligramas, quer dizer, uma cápsula de 1.000 miligramas para uma criança está ótimo. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez Jamar Terrada, que é farmacêutico, homeopata, por isso que a gente quis falar um pouco desses ômegas, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Isso é muito o mercado assunto. cresce, os produtos vão aparecendo, claro que existe dúvida, claro que a gente pensa, por que eu não escolho esse, escolho aquele, por que eu faço aquilo e não aquilo? Então a gente está aqui para isso, para passar para vocês todas as informações, para todo mundo ter uma quantidade legal, para todo mundo ter uma orientação bacana, e quando te perguntarem a respeito de tudo isso, você vai ter informação e embasamento para dizer. Afinal, essas imagens que a gente mostrou também do cativeiro, eu achei muito interessante, até para que a gente conheça como é feito. É assim. É proibido? Não, isso não é proibido, mas aqui a gente contou o que a gente faz para driblar isso. Se a gente só encontra para vender no Brasil esse salmão, que é esse do cativeiro, e ele continua uma delícia, fresquinho, pô, legal, ele vai te oferecer outras coisas, mas o ômega a gente vai encontrar nas cápsulas. Pois é, e só mais uma observação das cápsulas. Sempre comprar cápsulas que sejam livres de metais pesados, principalmente o mercúrio, que aí tu pensa que está fazendo uma coisa boa e está piorando a tua saúde. Entendi. Nossa, essa é boa também. Pois é. Todas as dicas com ele, tem que seguir lá no Insta, Jamar Tejada. Jamar Tejada e o site tejardeando.com.br. Você já encontra todo o trabalho dele, queridíssimo. Obrigada mais uma vez. Eu gosto dos assuntos polêmicos, eu acho que a gente tem que explorar. Hoje